Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Peguem suas Bíblias, por favor. Abram Jeremias 29. Jeremias 29. Esse versículo em particular, com o qual vamos começar, Jeremias 29, 11, é um versículo bastante conhecido, porque eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Essa incrível revelação do coração de Deus para com as pessoas. E muitos de nós memorizamos o versículo e que citamos uns para os outros. Nós usamos em vários contextos, em várias situações. O que acrescenta um sabor, algo interessante a esse versículo é perceber que esse decreto foi dado a Israel quando eles estavam no cativeiro e não havia saída. O Senhor está falando de algo em seu mundo interno, em vez de algo em seu mundo externo. É fácil tentar interpretar quão bem estamos indo de acordo com as nossas circunstâncias externas, em vez de prestar atenção no que Deus está falando. Ele está lidando como eu lido a vida no meu mundo interno, meus pensamentos, o que pondero, as minhas palavras declaram, as motivações do meu coração, minha consciência limpa, todo esse tipo de coisas são o que compõe o nosso bem-estar no sentido interno. A intenção sempre foi que aprendêssemos a viver de dentro para fora. Um dos exemplos mais interessantes disso é o de Jesus no Evangelho de Marcos. Quando ele está em uma tempestade perigosa, os discípulos o acordam e perguntam: você não se importa que estamos perecendo? O que é interessante perguntar ao Salvador do mundo isso. E ele se levanta e repreende o vento e as ondas, repreende o que me diz que há uma força espiritual por trás disso, não era só natural. Ele repreende e declara paz, e a tempestade cessou. Pense nisso comigo. Ele está dormindo durante a tempestade, não porque esteja exausto, mas porque o mundo em que ele habita não tem tempestades. Ele foi capaz de liberar no ambiente externo o que já estava vivenciando internamente. A intenção sempre foi que nossas vitórias pessoais em nossa caminhada com o Senhor nos ajudassem a remodelar, redefinir e influenciar a natureza do mundo em que vivemos. As vitórias pessoais, os triunfos pessoais aqui dentro devem ser medidos externamente. É interessante que temos essa história com um dos nossos homens favoritos na Bíblia, Abraão. Abraão, o pai da fé. Lembro-me de ter dedicado 3 anos de minha vida para ler e reler todos os dias Romanos capítulo 4, porque destacava e falava sobre Abraão como o pai da fé. E constantemente me expunha ao seu estilo de vida, ao fato de ele acreditava em Deus nas situações mais impossíveis e Deus o considerava justo por causa disso. Veja isso. Ele é chamado de pai da fé, de forma que o lugar no céu para onde as pessoas iam depois de morrerem, antes de poderem ir para o céu, o lugar de paz, o lugar de descanso foi chamado de, em Lucas 16, de seio de Abraão. Que impacto profundo teve esse homem? E ele é chamado de justo pelo Senhor, mas o que você talvez não tenha percebido é que o seu sobrinho Ló também foi chamado de justo. Em 2 Pedro está escrito, e o justo Ló, foi oprimido pela conduta sensual de homens sem princípios. O que temos é essa comparação única entre Abraão, que é justo, e Ló, que é justo. Um afeta o ambiente, o outro é afetado pelo ambiente. Ló é oprimido pela conduta sensual, diz o texto. Se você ler a história dele, verá que por causa do que ele viu, do que ele ouviu, isso teve um impacto sobre o que estava acontecendo em seu mundo interior.
Deus nos projetou. Uma das razões pelas quais eu acho que Jesus revelou o reino de Deus está dentro de você. Foi por esse motivo. Porque a base legal de todo triunfo e vitória vem antes que os inimigos externos, as doenças e todas essas coisas, sejam derrotadas. É um triunfo interno antes de haver um triunfo externo. Jesus está nesse barco e decreta a paz. E a tempestade que estava ameaçando a vida deles se acalma e se aquieta. Porque ele primeiro obteve um triunfo aqui dentro, dormindo no momento de perigo, e então ele se posiciona para parar o momento de perigo. Vamos dar uma olhada em Jeremias 29. Vamos começar com o versículo 4. Eu já lhe disse que o versículo 11 é um grande versículo de promessa, mas está em um contexto em que Israel está preso em cativeiro. Tenha isso em mente. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para se casar com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Só por um momento. O que o Senhor está procurando? Um lugar de cativeiro. Não estamos falando de, como em um contexto de Novo Testamento, de opressão demoníaca. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando de circunstâncias menos do que ideais em que fomos forçados a viver. Não é o que fomos prometidos, não é o que imaginamos, não é o que oramos. Está aquém do que desejamos, do que ansiamos. E ainda assim, é uma estação ordenada por Deus, seja por qual motivo for. E nessa estação temos responsabilidade. Aqui ele diz, construam casas, plantem vinhedos, façam as coisas que você deve fazer, tenha filhos, os casem, prosperem como família. O que ele está dizendo? Vejam além das circunstâncias que normalmente diminuiriam sua visão pela metade. Não permita que elas diminuam sua visão pela metade, porque o que há dentro de você, sua consciência de um pai que se deleita em você, que tem planos extraordinários para você, deve fazer você ser capaz de redefinir a natureza dessa estação de cativeiro em que se encontra. Versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor a favor dela, porque na prosperidade de vocês ela terá prosperidade. Eu nunca vou esquecer quando o Senhor falou comigo em Riverview sobre esse versículo. Estávamos nessa cidade e o Senhor deixou claro. Essa palavra, a propósito, é uma das palavras mais pregnantes na Bíblia. Significa saúde, mente sã, paz. Provavelmente, se você procurou alguma coisa, pode encontrar essa palavra em algum lugar. A definição dessa palavra é tão ampla e tão completa. Nunca me esquecerei quando vi isso a primeira vez. Ele diz, vou usar prosperidade para o contexto. Busque a prosperidade da cidade que você vive, porque na prosperidade dela está a sua prosperidade. Às vezes temos essa ideia de que o Senhor quer abençoar a igreja e deixar todos os outros de fora. E nem sempre nos consideramos parte da cidade, mas separados dela. O Senhor está tentando lidar com isso, porque Ele está nos lembrando de que é a sua bondade que leva ao arrependimento. É a bondade do Senhor, é o seu favor sobre a cidade. E aqui está essa ordem. Lembro de orarmos pelas empresas ao redor para que elas prosperassem. Eu entrava em uma determinada loja e perguntava, ficava amigo ali do proprietário que não era crente, criava um diálogo para saber como eles estavam indo, para sabermos como especificamente orar. Chega um ponto em que você adota a cidade e assume a responsabilidade de acreditar que Deus quer que a cidade inteira prospere. Deus está dizendo a Israel, faça com que a Babilônia prospere. Eles estão na Babilônia? Faça com que a Babilônia permita que as suas orações sejam o que acende a graça de Deus em uma cidade e em uma cultura. É incrível. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os seus profetas, os seus adivinhos, que há no meio de vocês, os enganem.
Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. O profeta está falando, ouça, você vai passar a vida inteira aqui onde você está. Se ajuste. Não deem ouvidos aos profetas que dizem, vocês deixarão essa terra na sexta-feira? Acomode-se e creia no propósito de Deus de criar o céu na terra dentro do sistema babilônico. Se submeta à palavra do Senhor até esse ponto. Então, ele os adverte, dizendo, não acreditem nos sonhos que vocês sonham, que os fazem sonhar. O que isso significa? Podemos ter uma agenda tão forte em nosso coração, não nos submetendo à vontade do Senhor, e, temos uma agenda tão forte que construímos em nosso coração e nos causamos a sonhar coisas que são para os nossos próprios desejos. E podemos, então, citar o nosso sonho como uma confirmação de que Deus está nos levando a algo que Ele não está nos levando a fazer. Podemos ser os criadores de sonhos que afirmam a direção errada. Não é um sonho errado sonhar de estar na Terra Prometida, não é como uma imoralidade ou algo assim, mas está fora do propósito e do tempo de Deus. Então viola o coração e a mente de Deus. Versículo 10 diz, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha palavra, minha promessa em favor de vocês. E o versículo 11, porque eu sei os planos que tenho para vocês. Diz, planos para trazer-os prosperar e para não causar dano. Vocês me clamarão e me ouvirão. E quando me buscarem de todo o coração, eu serei encontrado de vocês. No versículo diz, então, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de prosperidade, de saúde, de mente sã, para lhe dar um futuro. Há algo na descoberta do coração de Deus para nós que torna os problemas externos irrelevantes. Isso não significa que aquela dívida ou aquela aflição, aquele vizinho irritado, ou seja o que for, não significa que o emprego que não está pagando o suficiente, não significa que esses são desígnios finais de Deus. É que quando você descobre o coração de um pai perfeito, que pensa em você continuamente, as Escrituras dão a entender no Salmo 139 que os pensamentos deles sobre você são mais numerosos do que as areias do mar. Eu fiz as contas uma vez. Eu quero dizer, eu não conheço ninguém disposto a contar todos os grãos de areia, mas fiz as contas uma vez. Em 1 polegada quadrada de areia, há em média 300 mil grãos de areia. 300 mil grãos. Vejam a praia comum. Não me lembro agora quantos quilômetros, mas eu pesquisei. Acho que 125 mil quilômetros ou algo parecido de praias em todo o mundo. Qual é a profundidade? Às vezes vai de centímetros até 30 metros ou mais de profundidade de areia. Os pensamentos dele sobre você são mais do que isso. E esses pensamentos são para o seu bem-estar e não para a sua calamidade. Isso deve influenciar nosso senso de propósito e de destino. Ele está pensando tanto sobre nós, meu Deus. Isso deve nos tirar daqueles momentos de dúvida. Isso é incrível, de fato. Vejam isso. Atos capítulo 14. Atos 14, ouça. E aconteceu que em Icônio foram juntos para a sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, tanto judeus quanto gregos. Mas os judeus incrédulos incitavam os gentios e lhes envenenavam a mente contra os irmãos. Ok, os incrédulos incitaram
outras pessoas e envenenar os seus pensamentos, de modo que eles foram infectados em seus pensamentos em relação ao que Deus estava fazendo. Eles envenenaram suas mentes contra os irmãos. Versículo 3. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali. Talvez você não tenha ouvido o que eu acabei de ler. Eles pregaram o evangelho, um monte de gente foi salva. Os que não foram salvos envenenou o resto da multidão. Eles absolutamente ficaram furiosos contra essas pessoas que estavam pregando o evangelho. Uma oposição tremenda e diz, ainda assim ficaram muito tempo. Em outras palavras, eles se mudaram de um hotel para um apartamento. Eles decidiram, temos que ficar. Por quê? Porque há oposição. E continua, o povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Sinais e maravilhas haviam sido feitos por meio deles. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus juntamente com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Eles fugiram. Não é possível discernir o que Deus quer que você faça por suas circunstâncias. Em um momento, a oposição, o que significa? Permaneça. No momento seguinte, a oposição, o que significa? Vá embora. Não se pode reduzir isso ao raciocínio humano. Bem, minhas circunstâncias são inconvenientes, muito incômodas. Não estou me sentindo bem com isso, portanto, devo ir embora. Não. Decisão errada. Você só vai saber pela sua sensibilidade ao Espírito de Deus que vive em você, o que Ele está dizendo, o que Ele está fazendo. É a única segurança. Não vivemos de acordo com o exterior. Sabe, eu vi isso com o derramamento do Espírito Santo. As pessoas rejeitavam. Eu vi pessoas tremendo sobre o poder de Deus. Já vi as pessoas tremerem porque queriam atenção e já vi tremerem porque estavam endemoniadas. E todos se pareciam. Todos se pareciam. Se você tiver uma lista, aceitar tremer ou rejeitar tremer, não importa, porque você vai errar em algum momento. Estou tentando usar isso como um exemplo. As coisas externas não nos fazem saber. Não são elas que nos permitem discernir ou descobrir o que Deus está dizendo ou fazendo. O externo é um sinal para nos levar a buscar o que Deus está dizendo por meio disso, por meio dessa situação incomum. E então ouvir do Senhor no relacionamento. Tudo se resume a esse mundo interno. O que está acontecendo aqui dentro. A paz com que eu vivo, a comunhão com o Espírito Santo, minha sensibilidade à sua convicção, minha luta para manter a consciência limpa, minha disposição de estar diante das Escrituras, onde a espada do Senhor corta e corta fundo. Esse relacionamento com Ele, esse lugar de profunda afeição por Ele, essa é a única maneira de eu saber, devo fugir quando a oposição vem ou estabeleço raízes? Eu decido, é aqui que eu vou passar o resto da minha vida. O Senhor, foi fácil para tirar Israel do Egito, já vimos isso há décadas. Foi fácil tirar Israel do Egito. Foi muito mais difícil tirar o Egito de Israel. Muito mais difícil fazer com que o mundo interno se estabelecesse de forma que eles vivessem um lugar de autêntica devoção a Cristo, autêntica devoção à palavra de Deus, ao que Deus estava dizendo e fazendo. E Deus está nos convidando nessa hora incrível em que vivemos, para esse tipo de estilo de vida onde monitoramos nosso coração bem. Não se trata de uma introspecção profunda, tipo, ai de mim. Não, é essa ternura de coração que diz, eu quero o que você quer. Eu ficarei quando parecer que devo partir, partirei quando eu tiver o desejo de partir. Ontem à noite, sonhei, acho que metade da noite com você e conversando com você hoje, te contando histórias. Eu estou contando e sonhar com você. Eu quero dormir. E vocês aparecem no meio da minha noite. E eu estou tentando entender o que eu devo dizer. Pare com isso. Não, eu só estou brincando. Mais ou menos. Isso acontece com bastante frequência na noite de sábado, e eu luto com esses sonhos durante a noite. Na verdade, o que eu queria fazer hoje era contar histórias sobre ouvir de Deus. Obviamente, não vou fazer isso, porque já estamos na metade do tempo, mas vou pegar algumas histórias e falar sobre ouvir o Senhor. Deus ainda fala.
A Bíblia diz, não só de pão vivemos, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, eu vivo porque Ele fala. Estou vivo porque sua palavra foi dita. Vivo porque sua voz se fez ouvir. Talvez você tenha dito isso como eu já disse antes. Eu não estou ouvindo o que o Senhor está dizendo, mas sinto sua paz. Essa é a sua palavra. Essa é a sua voz. Sim, mas eu não entendo o que ele está dizendo. É isso mesmo? Porque ele está falando com o seu espírito e não o seu cérebro. Um dos nomes de Jesus é que ele é a palavra de Deus. E quando ele está presente, sua voz está presente. Talvez eu não esteja discernindo o que ele está dizendo, mas há um impacto da presença em meu homem interior. E quanto mais aprender a reconhecer e ceder a esse trabalho do Espírito Santo, mais terei as informações na ponta dos dedos no momento em que eu precisar delas. Talvez não saiba o que ele está dizendo hoje, mas pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, mas ele está trabalhando em mim. Por quê? Porque ele está me reconectando, ele está me deixando alerta e ciente do que ele está dizendo, o que ele está fazendo, o que está no seu coração, qual é o seu humor. Há alguns anos, ali atrás fica o refeitório. Fazíamos nossa reunião de oração pré-culto, nos cultos de domingo ali, antes de termos essa sala aqui do lado. Era às 17 horas e eu ia para lá um pouco mais cedo para orar antes do culto. Chegava lá um pouco antes de todos para poder orar um pouco. Então eu cheguei lá uns 15 minutos antes e olhei pelas janelas e havia um papaléguas com um grande lagarto no bico. E ele estava dançando, pulando na janela, tentando entrar. E eu estava perto dele. Eu estava olhando para ele, e exatamente o que eu estava pensando. Isso é muito estranho para não ser profético. Agora, eu sou um caçador, eu caço e pesco e fico muito tempo ao ar livre. Eu nunca vi um papaléguas aqui. Talvez você tenha visto 1000, eu nunca vi nenhum. E vejo um. E vejo os desenhos animados, é o único papaléguas que eu já vi. Eu já vi, com certeza, aqui deles no Texas, no Arizona, mas não em Redding. Então eu estava aqui sentado e vi um papaléguas pulando na janela, tentando entrar. Tinha um lagarto no seu bico. E eu pensei, isso é estranho. Tenho que ligar o Bob Jones. Tenho certeza de que o Senhor está falando conosco nesse momento. E para aqueles que são novos aqui, eu peço desculpas antecipadamente. Sim, eu e o Chris queremos escrever um livro sobre pássaros, porque tínhamos muitas experiências em comuns ao longo dos anos. É uma ameaça, mas pode acontecer. Estou olhando e finalmente ele vai embora. Eu comecei a andar pela sala orando. Na maioria das vezes eu oro eu ando enquanto oro, porque eu não durmo. Então eu estou caminhando e orando. Sei que está escrito vigiar e orar, mas para mim é caminhar e orar. Então eu estou caminhando e orando. Então o Dom chega da escola cristã e ele diz, ele voltou. Ele aponta para a janela e o papaléguas estava lá de volta. E eu disse, como assim ele voltou? Ele estava aqui na semana passada. O papaléguas estava aqui na semana passada. Ele disse, sim, estava aqui no último domingo, na reunião de oração. Você está brincando? Ele vem na reunião de oração. Ele falou, sim. Mal posso esperar o próximo domingo. No próximo domingo, adivinha quem apareceu? Papaléguas voltou. Todos os domingos, somente na reunião de oração. Ele nunca me veio ouvir pregar, mas ele vinha para a reunião de oração antes do domingo à noite. Uma semana. Acho que foi na reunião de equipe, o Benny, que liderava o nosso Ministério de Jovens, disse, Bill, você não vai acreditar? O Papaléguas apareceu em nossa reunião de oração antes do culto dos jovens, na quarta-feira à noite. Você está brincando? Ele também veio na sua reunião de oração também? A única exceção foi que eu estava ensinando na cafeteria, eu estava dando uma aula sobre sinais e maravilhas no domingo de manhã, e então eu tinha talvez 50, 70 pessoas, algo assim na sala. E pensei em falar sobre sinais que nos maravilham. E achei que o Papaléguas se encaixaria perfeitamente nessa categoria e disse, escute, temos essa coisa estranha acontecendo, esse Papaléguas vem na nossa reunião de oração e alguém na sala disse, você está falando dele? E eu olho a janela, ele estava lá. Estou falando sério, ele apareceu na hora
certa na reunião sobre sinais e maravilhas. Eu disse, sim, é ele. E ele sempre vinha como um lagarto. Alguma vez que ele veio com uma minhoca grande em sua boca. Sabe, ele vinha com alguma coisa. E eu pensei, isso é muito estranho. Comecei a ligar pessoas, me dei um conselho, temos algo acontecendo. E começando a construir a casa de oração. E perto do lago há uma pedra, que é a extremidade, e de um ângulo, essa pedra parece a cabeça de uma águia, com um bico e tudo. E o Papaléguas mudou de lugar. Não é que ele não tinha vindo às reuniões de oração, ele vinha, mas ele sentava naquela rocha enquanto estavam construindo a casa de oração. Isso é estranho. Isso é muito estranho. Ele se sentava lá em cima e descobrimos que o Papaléguas é parente da águia. Quem diria? Um Papaléguas relacionado à águia. E ele come cascavéis, o que já virou meu melhor amigo. Ele come cascavéis. Descobrimos todo tipo de coisa sobre ele. Pensei, essa é a coisa mais bizarra. Geralmente, quando o Senhor nos dá um sinal profético em comum em um dia ou dois, uma semana, conseguimos entender o que ele está dizendo. Isso foi por 6 meses, onde o pássaro aparecia nas reuniões de oração e agora se senta ali na casa de oração. Um dia, um dos nossos zeladores veio até mim e disse, eu matei o Papaléguas. O quê? E ele me contou a história. Ele disse, eu estava lá em cima, agora é a nossa sala de hospitalidade no andar de cima, mas era o refeitório. Eu estava lá limpando, e ele disse, o Papaléguas de alguma forma entrou no prédio, e estava naquela sala. Eu disse, você está brincando? Ele disse, não. Eu colocava a música de adoração e ele sentava no chão. E esse pássaro apareceu bem na minha frente. Acho que eles tiveram um momento de adoração juntos. Não estou dizendo que o pássaro pegou as asas. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que eles se sentaram um à frente do outro enquanto a música de adoração estava tocando e o nosso zelador estava adorando o Senhor. Então ele se sentiu incomodado por não estar trabalhando. Ele pegou o vacuum e começou a trabalhar e ficava curioso se ia acontecer de novo. Então ele ligou a música novamente e o pássaro voltou a se sentar na frente dele. Ele percebe que precisa limpar o resto do prédio. Ele passa, se você conhece essa porta, ele passa pelas portas dos fundos, desce a escada aqui e sai direto ao corredor. Esse corredor largo. Ele está andando e o Papaléguas está seguindo ele. Então alguém abre a porta atrás e assusta o pássaro. E ele voa até o final do corredor, até a janela de vidro e se mata. Então ele vem me contar. Eu pergunto, onde está ele? Se alguma vez precisamos de uma ressurreição, é agora. É o que eu estou pensando. E se alguma vez precisamos de uma ressurreição, é agora. É porque esse pássaro se tornou uma parte importante da nossa vida. E eu não sei ainda por que ele está aqui. Então ele não pode morrer. Então ele me levou até onde ele estava, havia cobrido ele com a caixa de sapatos. Isso é estranho, mas eu podia sentir essa unção. Eu sentia. Até que eu me aproximava do pássaro e fisicamente senti que se foi. Voltei, senti novamente e senti ir embora. Pensei, eu vou orar de qualquer maneira. Sentei-me no chão, ao lado do pássaro. Coloquei 2 dedos em cima de sua cabeça. Porque era só isso que dava. É uma cabeça minúscula. Coloquei 2 dedos ali e comecei a ministrar a vida a ele. E ele continuou morto. Se você acha que já foi criticado por orar pela ressurreição da Olive, espera até que as pessoas ouvirem falar do Papaléguas. Tudo bem? Tudo bem. Oramos e nada aconteceu. Fiquei muito triste. Eu sou um caçador, então não fico tão triste com a morte de um animal. Me perdoe. Gosto de animais vivos e ao lado das batatas. Gosto dos 2 jeitos. Eu tenho que aprender a parar com isso. Sinceramente, eu voltei ao meu escritório triste, desanimado, porque tive esse ponto de interrogação de 6 meses.
Deus, você está fazendo algo estranho. Não sei o que é. Continuamos a receber pequenas informações, mas nada definitivo, nada claro. E eu adoro ouvir o Senhor, adoro os seus mistérios, adoro quando Ele abre as coisas. Então eu voltei para o meu escritório, sentei-me sozinho, fechei a porta e disse, Deus, o que está acontecendo? Não parecia que aquilo estava certo, parecia que não tinha acabado ainda, porque não ouvimos o que o Senhor estava dizendo. Foi a única vez na minha vida que eu reconheço um mistério de 6 meses que teve uma conclusão assim. E senti que Ele falou ao meu coração. E Ele disse, é melhor que o que eu estou trazendo para dentro dessa casa tenha uma maneira de ser liberado para fora da casa, ou morrerá aqui. E percebi que o Senhor estava fazendo algo em nosso interior que precisava ser exportado e entregue, ou morreríamos com isso em nossas mãos, em nossa própria casa. Bem, um profeta poderia ter me chamado e dito isso 6 meses atrás, e eu ficaria impactado. Mas uma jornada de 6 meses, eu nunca esquecerei. Nunca esquecerei isso. Ele fala de forma diferente. Em inglês não é seu primeiro idioma. Ele fala, isso eu já te disse, que a vontade de Deus não é definida pelas circunstâncias. Isso é verdade. E, no entanto, há circunstâncias incomuns que nos permitem saber o que Deus está dizendo, o que Ele está fazendo. Eu estava em uma viagem, levando alguns alunos comigo para o Texas. Estavam indo para várias cidades, o que normalmente faço. Mas nessa viagem em particular, tínhamos vários carros e estávamos indo de cidade a cidade. E passamos no hotel. Na verdade, eu não parei no hotel, eu sou só um passageiro. Deixei que outra pessoa preocupasse sobre as direções. Sim, desculpe. Estou sendo conduzido. Cheguei ao hotel e dei o meu nome. Eles me deram o quarto 308. Meu primeiro pensamento foi, é um bom calibre de rifle? Eu sei que a maioria provavelmente não pensaria nisso, mas foi o que eu pensei. Isso é um rifle de bom calibre. A minha arma mais precisa é uma 308. Eu deixei isso de lado. Fui para o meu quarto, tive uma ótima noite de sono. Fomos para a próxima cidade. Cheguei ao hotel e eles me deram o quarto 308. E eu pensei, confirmação, preciso caçar mais. A reunião foi ótima naquela noite, eu acordei, olhei para o relógio e eram 3:08. Então, disse, ok, você ganhou minha atenção. O que está tentando dizer? Ele não falou. Eu já havia falado antes, em coincidências incomuns assim, mas ele não falou. Até que eu chegasse em casa, estava no escritório, sentado sozinho, 308, o que foi aquilo? Então ele me lembrou. Eu havia buscado o Senhor por um longo período de tempo, para saber se eu deveria escrever ou não. Eu tinha o desejo de escrever, mas não tinha a habilidade para escrever, não tinha nenhum treinamento para isso, mas eu tinha um desejo em meu coração. Hoje, se isso viesse à tona, eu faria até que ele me redirecionasse, mas naquela época eu precisava de permissão. Não queria desperdiçar o tempo dele nem o meu. E eu havia buscado por um longo período de tempo sobre escrever ou não. E certa noite, ele me acordou com a sua voz. Foi a sua voz que me acordou. E foi isso que ele disse. Isaías 30, versículo 8. E eu acordei. Meu primeiro pensamento foi isso. Isso foi claro. Quando eu abri Isaías 30, versículo 8, ele diz, agora vá, escreva. E por que digo 308? Isaías 30, versículo 8. Por que eu digo isso? Porque eu havia preenchido a minha vida. Quando o céu invadiu a terra, já havia sido escrito. Mas eu enchi minha vida com conferências, viajando por todas as partes, sem tempo de escrever. E ele estava me relembrando. Você me pediu permissão, mas você preencheu a sua vida e parou com aquilo que eu chamei para fazer. 308. Ele poderia ter dito isso de maneiras diferentes. Por que ele escolheu quartos de hotel, relógios? Eu não preciso entender nada disso. Eu só preciso responder quando ele fala. Reuni minha equipe, me arrependi. Imediatamente nos sentamos com o calendário e tentamos ver o que tínhamos a fazer e como poderíamos criar tempo no meio daquilo. Na viagem seguinte,
que foi mais ou menos uma semana depois, eu escrevi o primeiro capítulo de Sonhando com Deus no dia extra que criei durante aquela conferência. A questão é que ele fala para nos convidar para uma jornada. E a forma como ele fala é, às vezes, aquela voz mansa e delicada, aquela consciência interior de sua voz. Eu adoro isso, acho que é a mais comum. Mas, às vezes, o Senhor, eu vejo ele agindo de maneiras fora do padrão, fora da minha experiência. E é muito fácil para mim descartá-las, quando, na verdade, essa pode ser a palavra que muda a minha vida. Talvez seja a palavra, o momento do papaléguas. Eu nunca vou esquecer disso. Não consigo. E muito do que fazemos aqui, você nos vê enfatizar constantemente. E quando um membro da equipe tem alguma vitória, você vai ver que ele vai viajar. Por quê? Porque Deus disse, o que você estou trazendo para dentro da casa, se não for liberado para fora, morrerá na casa. Vivemos nessa consciência de tudo o que Ele nos dá, devemos dar a outros. São pessoas, é o Ministério de Música, a Bethel Music, que está em todo o mundo. É fazer o melhor que podemos. Não me sinto envergonhado por perder bênçãos, mas sempre temos em mente que tudo o que recebemos, vamos dar a outros. De onde isso vem? Bem, em parte, veio desse pássaro. Ele voou do final do corredor para aquela janela de vidro e morreu. E me deu uma mensagem que nunca esquecerei. É melhor que o que eu estou trazendo para dentro dessa casa tenha uma maneira de ser liberado para fora da casa ou morrerá aqui. Fique de pé, por favor. Na próxima semana, nós falaremos sobre pardais, gaivotas, corujas. Precisamos ter um dia, o Chris e eu sentados aqui falando sobre histórias de pássaros. Seria muito divertido. Estranho. Experiências estranhas. Adoro o fato de que o Senhor pode falar de maneira que Ele quiser. Obviamente, Ele é Deus. Mas Ele pergunta a Zacarias o que você está vendo. Eu vejo um ramo de amêndoa. E Deus diz sim. E Ele usa uma palavra que rima com amêndoa. Ele diz, isso mesmo. Então Ele diz, estou vigiando minha palavra para cumpri-la. No idioma original, essa palavra vigiando rima. E Zacarias deveria entender isso. É um enigma. É um quebra-cabeça. Um pai, um filho, uma filha. É uma jornada para descobrir a vida. E ele está sempre falando. Mas, Bill, você não acha que algumas pessoas ficam esquisitas? Sim, você já é esquisito. O que aconteceria se ouvíssemos o que o Senhor está dizendo e tomássemos uma decisão que alterasse a vida e impactasse o curso da história? Sim, isso pode e vai acontecer, porque não temos o desejo de ser esquisitos ou bizarros. Temos o desejo de ser autênticos, de ouvir de Deus, de fazer o que Ele está dizendo, fazer o que Ele está fazendo. Estou dizendo sim antes do que Ele fale. Parte desse sim é o que atrai a voz do Senhor. É a disposição de fazer o que Ele diz. Isso é parte que libera a palavra. Pai, seria tão bom se o Senhor nos desse uma graça maior nessa próxima temporada para discernirmos como o Senhor está falando, quando o Senhor está falando, as pequenas nuances da vida, como podemos nos preparar melhor como famílias, como empresários, no ministério, tudo isso. Deus, tudo o que queremos é que no final do dia poder dizer, fizemos o que o Senhor disse, fizemos o que o Senhor disse. Faremos questão de dar tudo o que o Senhor trouxer para casa. Não o guardaremos egoisticamente para nós mesmos. Fiquem em seus lugares por um momento. Quero saber se há alguém aqui que não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Você não sabe o que é nascer de novo.
Mas você quer saber. Você diz, Bill, eu não quero sair até que eu saiba que Deus me perdoou, até que eu saiba que eu tenho paz com Deus, até que eu saiba que tenho o céu como meu lar eterno. Se esse for o seu caso, levante a mão e vamos orar por você. Levante a mão bem alto, eu quero vê-lo. Bem aqui, maravilhoso. Vem até aqui, vamos conversar. Deus o abençoe. Mais alguém? Essa é a coisa mais importante que poderia acontecer hoje, é a coisa mais importante. Pai, oramos pelo aumento da colheita, um acréscimo de almas, um acréscimo em tudo o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está fazendo. Ajude-nos a fazer parte disso. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê um dom em comum de discernimento, reconhecer sua voz quando ela está completamente fora de nosso padrão. E ainda assim o Senhor está falando. Peço isso em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.